Bom, galera, vamos lá então para a correção da revisão de geografia. Número 1. Ao longo da história da África, ocorreram diversos movimentos migratórios internos e externos que contribuíram para a heterogeneidade dos povos nativos. Cite um desses movimentos. A chegada dos povos árabes na África Setentrional. Vocês podem colocar também os colonos europeus que se estabeleceram na África do Sul. Né? Então, o que significa a heterogeneidade? Ou seja, é a mistura, é a diferença, é a diversidade dos povos nativos. Ou seja, os processos migratórios contribuíram para trazer essa diversidade cultural dos diversos povos que compõem o continente africano, tá? E aí a gente tem como exemplo esses dois movimentos aí, a chegada dos povos árabes na África Setentrional e os colonos europeus que se estabeleceram na África do Sul e em outras partes também do continente africano, tá? 2. Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, restando a maioria da população composta por negros obedecer rigorosamente às leis separatistas. Em qual país da África foi implantado o apartheid? África do Sul. Então, gente, só lembrando que eu ouvi aí alguém falando no início da aula, o apartheid não era uma manifestação. O apartheid ele foi uma lei segregacionista, uma lei que separava as pessoas brancas e não brancas, né? A minoria branca que formava o governo da África do Sul começou a criar leis para segregar, ou seja, separar essa população branca da população negra, que era a maioria na África do Sul. Lembram que eu até comentei com vocês que existiam praças públicas, parques públicos, que tinham placas uso exclusivo para crianças de origem europeia, ou seja, as crianças negras nativas daquela região não podiam brincar num parquinho público. Pois é, porque eles estavam no poder, né? Eles eram do governo e o governo acabava tendo mais força, mesmo sendo a minoria. Por que só a cor negra? Não é branca? Por exemplo, eu não vou ao contrário. Então, por conta da influência do colonizador europeu na África, os governantes acabaram vindo da origem europeia. Por isso a gente tinha essa minoria branca na África do Sul. Né? E essa minoria, mesmo depois da independência da África do Sul, permaneceu na África no governo. Então, eles começam a criar medidas separatistas, segregacionistas, para que eles pudessem meio que ter a superioridade e conseguir frequentar as melhores escolas, os melhores lugares, ter prioridade em filas de ônibus, em filas de banco, em restaurantes, para poder provar sua superioridade em relação aos negros do continente, quer dizer, da África do Sul. Entendeu? Bom, 3. A repercussão negativa ao regime político racial instalado na África do Sul envolveu a maioria da população local, negros, e organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Várias manifestações foram realizadas contra o apartheid, sendo o principal líder desses movimentos Nelson Mandela, ícone da luta contra o fim da segregação racial na África do Sul. Né? Só para lembrar, Nelson Mandela ele foi preso por ser contra o sistema, ele foi julgado, ele passou mais de 20 anos na cadeia, e depois que ele conseguiu a liberdade, ele conseguiu ser eleito presidente da África do Sul. Ou seja, ele lutou pelo povo... Oi? Beleza. Sabe que o nome dele é Nelson ou Raika? Ué, mas é que Nelson eu conheço. Isso aí na África do Sul. Bom, Nelson Mandela, ele conseguiu ser eleito presidente da África do Sul. Por favor, Raika. 4.
Marque a opção que determina um dos fatores que mais influenciam o crescimento populacional na África. As altas taxas de fertilidade, ou seja, gente, a população africana cresce porque o índice de nascimentos é muito alto. Por quê? Porque não há nenhum tipo de política de contenção, de métodos contraceptivos. Então, assim, os índices de fertilidade são muito altos porque as campanhas de prevenção e de métodos contraceptivos, né, como a camisinha ou anticoncepcional, eles não são amplamente divulgados na África do Sul também, né, na África de uma maneira geral. Então, o índice de reprodução, o índice reprodutivo é muito alto. Exatamente, e isso que acontece. Esse crescimento desenfreado de índices reprodutivos, de taxas de fertilidade, acaba gerando uma pobreza muito grande, porque o crescimento não acompanha a situação econômica, e isso acaba gerando problemas ainda maiores, né? Não tem dinheiro para todo mundo. Não tem, né? Nasce muita gente, mas não tem grana para essa galera toda. 5, sim. O fluxo migratório interno na África é muito intenso. Cite uma das causas desses deslocamentos populacionais. Conflitos econômicos, ambientais e instabilidade política. É um só. Sim, conflitos, instabilidades econômicas, políticas, questões climáticas também. Por quê? As secas acabam causando problemas na produção agrícola. Por quê? Porque as constantes secas prejudicam diretamente a produção agrícola. E a produção agrícola é a base alimentar. Sim. Então, se eu tenho uma seca, um período de seca muito grande, consequentemente, a minha produção agrícola vai estar falha. E, consequentemente, eu vou aumentar o índice de fome, né? De pessoas que não têm o que comer, porque a produção agrícola foi, né, quebrada, foi podada, foi prejudicada por conta do clima. Tá? 6. Região com baixíssima densidade demográfica na África. Deserto, né? E o que significa baixa densidade demográfica? Poucas pessoas em um território relativamente grande. E por que o deserto tem uma baixa densidade demográfica, gente? Lá não tem coisa, não tem água. Não, lá não tem. Não, nós temos temperaturas muito extremas, né? Durante o dia faz muito calor, à noite faz muito frio. Não, a marquinha, tu vai ter a marca da queimadura, né? Pois é. Então, as temperaturas na África são muito extremas, né? Durante o dia, na África não, no deserto do Saara, desculpem. Durante o dia, nós temos temperaturas muito elevadas e à noite nós temos temperaturas muito baixas, por conta das areias do deserto. Gustavo, arruma esse capuz, por favor, meu filho. 7. País com maior densidade demográfica da África. Ilhas Maurício. Gente, densidade demográfica, maior quantidade de pessoas num espaço territorial. Tá? 8. Quais são as causas do êxodo rural africano? Esse processo de migração ocorre devido à busca de qualidade de vida melhor nas áreas urbanas, por maior oferta de empregos, acesso a serviços de saúde, serviços de educação, acesso a saneamento básico, entre outros fatores que influenciam no abandono da população das áreas rurais e destinam-se a chegar nas grandes cidades. Perfeito, Azaf, muito bom. O que ele falou? Resumindo o que o Azaf disse, né? Os serviços públicos e de saúde e a educação que atraem as pessoas para as áreas urbanas, né? Oi, sim. É porque eu estava ouvindo o que o Azaf estava falando, aí não prestei atenção em tudo. Tá? Os serviços públicos de saúde e de educação que atraem as pessoas para as áreas urbanas.
Então, a maior parte das pessoas que saem das áreas rurais é para buscar a qualidade de saúde e de educação nos meios urbanos. Tá? 9. Cidade com maior crescimento populacional na África. Luanda. Gente, quando eu falo de maior crescimento populacional, é a cidade que mais tem se destacado atualmente com relação ao aumento de níveis populacionais, tá? E número 10, qual é o grupo linguístico falado na maior parte da África? Níger, Congo. Deem uma olhada no mapa da página 3, que vocês vão ver aí, ó. Grupos linguísticos. Qual é o maior grupo linguístico aí, gente? É o Níger, Congo. Tá? Você pode repetir o número 1? Número 1. Deixa eu abrir aqui de novo que eu fechei. Só um minuto. Só um minuto. Folha pro Cauã? Ah, não. Ele também é um cara. Mentira. Nem gosto do Cauã. Número 1, ó. Quem vai... Ah, tia, que maldade, tia. Presta atenção aí, Cauã. Quem pediu para eu repetir número 1? Chegada dos povos árabes na África setentrional. Chegada dos povos árabes na África setentrional. Foi?